Vamos falar de estômago, queimação no estômago, azia, má digestão, arroto. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Fabiane Silvério e eu sou nutricionista. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre estômago, a função do estômago. Eu preciso do estômago para fazer a digestão dos alimentos adequadamente para que ele vá para o meu intestino e o intestino consiga absorver todos os nutrientes, todas as vitaminas e todos os minerais. Você já é inscrita no meu canal? Faz aqui tua inscrição, por favor. Faz tua inscrição aqui no meu canal, porque a gente vai ter mais vídeos e mais informação. Eu tenho também o meu site, fabianesilverio.com. Lá, além de vídeo, tem também bastante matéria, bastante material sobre todas essas... sobre todo esse assunto, né? Estar mais próximo da saúde e longe da doença. Então vamos lá, estômago. Você está sentindo queimação? Está sentindo arroto, azia, má digestão? Então isso não é excesso de ácido clorídrico, não. Isso é falta de ácido clorídrico. Isso se chama hipocloridria. E se você tem mais de 40 anos, acontece uma hipertrofia natural, naturalmente. Como vem as nossas ruguinhas acima dos 40 anos, o nosso corpo envelhece, nossa pele envelhece, também envelhece os nossos órgãos. E o estômago acontece uma hipertrofia natural. Acima dos 40 anos começamos a ter menos ácido clorídrico, a bomba de próton e as células parietais começam a produzir menos ácido clorídrico. E você começa a sentir, claro, também com uma má alimentação, um estilo de vida não tão adequado, fast food, enfim, corante, conservante, açúcar, pão, bolo, bolacha, muito trigo, bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica. Então, assim, você começa a danificar também essa parede do estômago. Mas a questão é a seguinte, com pouco ácido clorídrico, o pyloro, ele é pH dependente. Então, se você tem pouco ácido clorídrico, vem a alimentação, com pouco ácido clorídrico, o pyloro sendo pH dependente, volta. E você sente essa queimação, essa azia, essa sensação de que está voltando, o refluxo, né? E não é, o tratamento do refluxo não é tomar os prazóis aí, o meprazol e prazóis da vida e levantar o travesseiro e dormir sentado. Não, não. Você tem que fazer o tratamento e ir na causa, não adianta ir no sintoma, tem que ir na causa. Esse tipo de medicação antiácido é justamente, né, é o contrário. Tu quer aumentar ácido clorídrico e não diminuir mais ainda. Essa medicação vai diminuir mais ainda. Vai inibir a bomba de próton de produzir ácido clorídrico. Vai inibir as células parietais de produzir ácido clorídrico. Então, o que eu preciso? Eu preciso aumentar a produção de ácido clorídrico e não diminuir. Além do que, essa medicação, ela faz o quê? Ela depleta B12, tá? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os sintomas da B12, sobre como identificar a falta de B12. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre B12, tá bom? Então, depleta muito B12. Você pode estar com a sua memória ruim, dores no corpo, cãibra, dores nas pernas, fadiga muscular por falta de B12 pelo uso contínuo desse medicamento. Esse medicamento, se você olhar na bula, é um medicamento para uso agudo. O que é o uso agudo? O uso agudo é no máximo 4 semanas. E quanto tempo você está usando esse medicamento, ou sua mãe, ou seu pai está usando esse medicamento? Anos, anos e anos. Veja, então, você tem outros problemas por causa de um problema mal conduzido, mal interpretado, tá? Então, anos e anos tomando uma medicação, usando de uso crônico, sendo que ele foi feito para uso agudo apenas 4 semanas. Mas tá, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer para produzir ácido clorídrico?
Chá de espinheira santa é muito bom, tá? Use chá de espinheira santa e me conta aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vai ter muitos comentários aqui, porque realmente funciona. Você vai andar com o teu chazinho na bolsa, quando você for na casa de alguém, você vai fazer teu chazinho, porque é muito bom o chá de espinheira santa. Outra coisa, iodo. Iodo ajuda na secreção de ácido clorídrico, na produção de sais biliares do nosso estômago. Zinco, selênio, magnésio, todas as vitaminas, minerais também vão ajudar. O uso do limão também ajuda na produção. Mas o principal é comer comida de verdade. Você comendo comida de verdade, você melhora o processo de autocura do seu corpo e não piora a situação, você melhora. Então, mais do que pôr coisa para dentro, é não colocar alimentos que danificam o seu órgão, danificam o seu estômago. Então, tomar cuidado com o que come, comer comida de verdade, bichos e plantas. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre bichos e plantas, tudo sobre a dieta bichos e plantas. Comida de verdade. Então, se o meu estômago não está produzindo ácido clorídrico suficiente, né? Se você está tendo uma hipocloridria, além da azia, arroto, uma digestão, essas coisas que vêm para cima, você também tem problemas aqui para baixo. Também esse alimento vai muito íntegro para o seu intestino. E daí começam os problemas de incompatibilidade alimentar, a sensibilidade alimentar, ou a intolerância alimentar, ou até mesmo a alergia alimentar. Você fica muito sensível, seu sistema imune fica hiperestimulado, tá? Por quê? Porque o estômago é ácido, pelo menos deveria estar ácido, e o intestino é alcalino. Quer ver um problemão que acontece quando isso não é bem administrado no seu corpo? Eu vou te falar, H. pylori. É uma bactéria que todos nós temos H. pylori no intestino, onde é alcalino. Ali é o lugar dela. Só que quando o teu estômago não está ácido o suficiente, o H. pylori sobe. Ele acha, aqui tá bom. O teu estômago não está ácido o suficiente, ele sobe. E você sabe tudo o que acontece com uma pessoa que está com H. pylori, né? Tem que tomar antibiótico, fazer um tratamento, então é um outro problema sério, por não ter uma boa acidez estomacal. Então o H. pylori acaba subindo para o local onde não era para ele estar, tá? Outra coisa, esse alimento indo muito íntegro para o seu intestino, o que vai acontecer? Você não vai ter absorção dos nutrientes, das vitaminas e dos minerais. Pode ter diarreia, pode ter ressecamento, pode ter desbiose intestinal, pode ter SIBO, um proliferamento aumentado de bactérias intestinais. Sim, você pode ter gases, muitos gases, muitas flatulências, dores estomacais e quer aquela barriga de tanquinho. Eu quero aquela barriga desinchada, essa barriguinha de tanquinho, mas o teu abdômen está sempre alterado, ele está sempre inchado, ele está sempre dolorido, ele está sempre inflamado. Não vai conseguir ver os seus gominhos, não vai conseguir ter essa barriga de tanquinho. Então tá vendo que tudo vem do que a gente come, do quanto a gente está comendo e de como a gente está comendo. Essa comida de verdade, essa satisfação e a individualidade alimentar. Eu vou te dizer, a individualidade alimentar é muito importante, porque talvez tudo isso que eu falo de bichos e plantas faça muito bem para sua mãe, sua irmã. Para você já não pode todas as plantas. Alguns vegetais, alguns legumes, por exemplo, cru, para você não faz bem. Algum grão que toda a sua família coma, para você faz mal. Arroz, feijão, talvez você não tolere. Então, também tem que prestar atenção na individualidade alimentar. O que faz esse bem-estar, você comer e não sentir, parece que eu comi um boi pela perna. Sabe essa sensação de estufamento depois que come? Mas eu nem comi tanto, mas tô inchada, tô retida. Não tá tendo a digestão adequada. A tua digestão tem que ser feita no estômago e não na barriga. Parece que você tá digerindo o alimento na barriga, no intestino. Não é assim.
o intestino é a absorção dos nutrientes, a absorção das vitaminas, a absorção dos minerais, ok? Então tem que cuidar muito com o que come para não ter a permeabilidade intestinal, para não ter essa permeabilidade que te leva no futuro a, por exemplo, ter uma doença autoimune. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre incompatibilidade alimentar. Assista para você entender, para ver se essa comida que você está comendo todo dia, para você não é um veneno. O que para um é um remédio, para outro é um veneno. Você já ouviu falar nisso, né? Então, vamos cuidar da saúde hoje, para não precisar cuidar da doença amanhã. Cuidar mais da nossa saúde hoje, entender o processo alimentar, o processo de digestão, para que você se sinta bem. Porque o que é azia, arroto, má digestão, gases? Isso é um mecanismo de defesa. É o corpo conversando com você e te dizendo, pelo amor de Deus, eu não posso comer isso, eu não quero isso, eu não tolero esse alimento. É um mecanismo de defesa que o teu corpo está querendo expulsar. Quer ver um mecanismo de defesa incrível? Retenção hídrica, acordar com inchaço facial ou no corpo. Isso é um mecanismo de defesa do corpo, é um sistema de tamponamento. O sistema de tamponamento é assim, ó, tem muita toxina e o corpo faz um processo de diluição. Então ele retém líquido para diluir aquela toxina para depois excretar. Então acorda com os olhos inchados, o rosto inchado, os braços, as mãos, o anel fica apertado. Isso é o corpo tentando te desintoxicar. São toxinas que estão sendo metabolizadas a custo, a muito custo, a duras penas. Então você sofre com isso, você tem dores, você tem mal-estar, você tem dor de cabeça, você tem irritabilidade, você fica com a vista turva por causa de uma má digestão. Quem nunca perdeu a visão porque comeu uma maionese estragada? Ou já ouviu falar? É isso. Então a gente precisa melhorar a nossa percepção de saúde e prestar atenção nos mecanismos de defesa do teu corpo, tá bom? Entra no meu site fabianesilverio.com e lá você vai ter vídeo, você vai ter muito mais informação para que a gente continue nessa busca para mais saúde. Muito obrigada e até o próximo vídeo.